Rapaz, o que foi esse debate entre Elias Jabbour e o Pablo Marçal no Inteligência Limitada? O que foi isso? Realmente me pegou de surpresa. E foi um dos debates que eu mais senti vergonha alheia, sabe? E foi muito ruim. Foi um dos piores debates que eu já vi. O debate bom mesmo que eu achei foi o Breno Altman e contra o Alan dos Santos no podcast Três Irmãos. E eu ia gravar um vídeo sobre isso. Só que aí me veio essa surpresa, né? Pablo Marçal e Elias Jabbour. Falei, caramba, não esperava. E acabei assistindo hoje. E, assim, fiquei surpreso pelo fato do Elias Jabbour se sujeitar a debater com o Pablo Marçal. Por quê? Porque não é um ganha, outro perde, o outro melhor, o outro... Não, é porque o Elias Jabbour, ele é do debate, ele é um debatedor para debates intelectualizados, para debates mais aprofundados, mais requintados, né, intelectualmente falando, etc. Ele é um professor. E o Pablo Marçal não, é um cara mais da linha da retórica, do xingamento, do apelo, do corte, da intimidação, da gritaria, do deboche, da agressividade. Foi isso, né? E me surpreendeu da parte do Elias Jabbour, porque, primeiro, isso para mim foi a maior auto-humilhação ousada que eu já vi em todos os debates. Eu não entendi por que o Elias Jabbour se propôs a, primeiro, ser pacifista, né? Ficar rindo e o cara lá gritando, ofendendo, 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 quase o debate todo, agredindo, e ele lá rindo, valeu, é isso aí e tal, né? Não podendo responder, né? E eu me decepcionei, confesso para vocês, eu me decepcionei e senti vergonha alheia, porque o Elias Jabbour não é desse estilo de debate. Ele não é para isso. Eu não sei o que rolou nos bastidores, se eles combinaram que um poderia interromper o outro. O Pablo Marçal interrompia o tempo todo o Elias Jabbour. Isso para mim não foi um debate, foi um show de horrores, um monólogo do Pablo Marçal. Ele interrompia a cada 2 ou 3 palavras do Elias Jabbour, que saíam da boca do Elias Jabbour. Ele não deixava o cara concluir um raciocínio, sabe? Esse método é da extrema-direita de vencer debate, né? Só que isso já não convence mais ninguém. Não convence mais ninguém, nem às vezes o próprio direitista. Isso virou método, né? E é manjado, é manjado. Agora, o Elias Jabbour não sabia disso, o Elias Jabbour não sabia quem era o Pablo Marçal, ele é ingênuo. Eu não entendi essa passividade do Elias Jabbour. Ele estava com medo de tomar processo. O que o Pablo Marçal falou com ele nos bastidores, antes do debate? Se você falar qualquer parada aí, meu irmão, você está ferrado. Vou acabar com a tua vida financeira. Será que foi isso? Por que o Elias Jabbour aceitou debater com um cara desse? Ele não sabia que o Pablo Marçal iria fazer o que ele fez? Assistam o debate, vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Aí o Elias Jabbour ficou no meio do debate falando, o cara é uma Renata 4.0. Não sabia disso? Antes de aceitar debater com o cara? Ele não conhecia o Pablo Marçal? Bom, isso eu não entendi, né? O Elias Jabbour, ele falava assim, eu jurava que ele jamais iria debater com o Pablo Marçal, porque ele falava assim, eu já debati com grandes especialistas, com grandes debatedores, né, figuras internacionais, figuras intelectuais,
debate de alto nível, né? E do nada o cara aceita debater com o Pablo Marçal. Um cara que defende evangelistão, ele defendeu isso no debate, né? Teocrático mesmo, né? Não tem nada de laico mesmo, é teocrático, evangelistão, né? Voltamos à Idade Média, tanto que o Elias falava ali no meio do debate, né? Pô, o cara é idade média total, né? Falou que o Lula... Como é que o Elias Jabbour tem condição de debater com um cara que acha que o governo Lula é comunista? Porque aumenta a taxa de juros. Como é que pode isso? Né? Paulo Marçal é um completo ignorante. Como é que poderia o Elias Jabbour, o nível do Elias Jabbour, aceitar debater com o nível do Pablo Marçal? Rebaixou total. Há alguns interesses? Pode ser, que a gente não saiba, né? Incluindo o interesse do Elias Jabbour também, né? Um cara, como é que o Elias já aceita debater com um cara que quer criminalizar o comunismo? E aí aumenta de 100 milhões especulativos para 200 milhões de mortos que o comunismo matou. Segundo o que o Pablo Marçal alegou, que é uma mentira, é um papo furado total. Todo mundo já desmentiu isso. O próprio autor do livro Negro do Comunismo, que é o que a extrema-direita lê, que aprende essa baboseira, falou que não existe esse negócio de 100 milhões que o comunismo matou. Não existe isso. Nunca conseguiram comprovar. E o próprio autor do livro desmentiu isso. Aí o cara vai lá e aumenta para 200, já não é mais 100, é 200. Teve momentos ali que o cara falava do Islã, cara, como o Islã fosse uma ameaça. Né? É um grande espantalho. Como se o Islã fosse uma ameaça. Não, a gente tem que ser evangelistão, 80% cristão. E ele mesmo se declarou que não é religioso. Depois falou que era fundamentalista religioso. Enfim, gritava toda hora, falava de Deus o tempo todo, misturando com política. Isso é coisa de facho, né? A gente sabe disso. Isso é coisa de facho. Deus não tem nada a ver com política, Deus não é política. Tá? Para começar. Falava que o cara era ateu, vários momentos ele se incomodava que era ateu, que o Elias Jabbour era ateu, né? E o problema era o ateísmo. Ofendia o Elias Jabbour quase o debate todo, né? Ofendia o tempo todo, quase o debate todo o Elias Jabbour, desrespeitava o Elias Jabbour, né? Não só por causa das interrupções, não, né? Mas também ele pareceu meio alterado, tá? Eu não sei de que, não sei qual substância, mas pareceu alterado. Falava às vezes coisas sem nexo, né? Prolixo e não parava de falar, né? O tempo todo. Ele não conseguia ouvir. Ele ouvia uma palavra, duas do Elias Jabbour e já interrompia logo. Então, muito esquisito. Às vezes ele tinha momentos que ele estava agressivo, gritando, mudando de tom, né? Eu jamais deixaria uma pessoa, da forma que Paulo Marçal fez, falou com Elias Jabbour, falar nesse tom comigo. No tom que o Pablo fez com Elias Jabbour. Elias Jabbour foi pacifista, né? Elias Jabbour não estava ali para refutar, porque era ad hominem o tempo todo. Era ofensa, era... Né? Teve um momento lá que o Elias Jabbour falou, pô, você está me ofendendo. Né? Bom, e qual é da parada? Por que o Elias Jabbour aceitou sujeitar isso? Essa posição, né? É claro que Elias Jabbour é um cara que ganha qualquer debate com Pablo Marçal no campo intelectual das ideias, né? Porque o cara é um professor. Ele não é um debatedor de rinha de retórica, de estilo MBL, estilo caos total para o Vilela ganhar dinheiro, para ganhar visualizações.
Ele não é isso, né? Ele não é um debatedor para esse tipo. E o Pablo disse coisas durante o debate como: quem não acredita em Deus deve ser escravo. Falou coisas desse tipo. Alterado. O cara estava visivelmente alterado. E estava ligado no 220. Não sei se era algum remédio, um antidepressivo, alguma coisa. 220 total. Né? Aí outra frase que ele falou ali que eu lembro é: vamos criminalizar os comunistas e eles serão expulsos do país. Ele falou isso. Eles vão da fronteira para lá, para outro país. É esse tipo de política que esse cara está trazendo. Completamente do Partido Republicano, islamofóbico, é anticomunista, né? Fala em Deus, é totalmente, né? Fala que é fundamentalista religioso, falou ali, né? Como é que um cara fala que é fundamentalista religioso, né? Que deveria ser, né? é, é, é proibido, né? Ou, enfim. E depois disse que não tem religião. O cara fala que é fundamentalista religioso e depois disse que não tem religião, mas defende o evangelistão. Fundamentalista religioso, pessoal, são pessoas autoritárias, fachos, que disseminam ódio contra outras religiões e querem impor o Estado teocrático, que é exatamente o que o Pablo Marçal quer. Tá? Fundamentalista religioso não é o cara fundamento, como o Pablo Marçal falou. Não, ele é um mentiroso, ele é um picareta. O Pablo Marçal é um picareta, é um cara desonesto, né? Tanto que se ele partisse para um debate real com o Elie Jabbour, agora como é que pode botar um cara que não sabe de porra nenhuma, que é o Pablo Marçal, que vive de falácias, para um Elie Jabbour, um nível Elie Jabbour, né? E outra coisa também, durante o debate, ele atacou os professores, o Pablo Marçal. É a mesma linha da extrema-direita. É clássico, é muito clássico. Bom, eu não entendi por que o Elias foi pacifista dessa forma. Eu não entendi por que foi uma sensação, sabe, quando a pessoa insiste em botar a mão no fogo para se queimar e ela acaba se queimando. Eu não entendi se foi por ingenuidade, se foi burrice, se isso foi combinado, né? Porque as primeiras horas do debate foi um interrompendo o outro, né? O Pablo Marçal não deixava o cara falar. E depois de 1 hora de debate, a coisa mudou. Aí botou relógio, botou tempo, e o Elie Jabbour e aí o Elie Jabbour ele conseguiu falar, né? Sem interrupção do Pablo Marçal. Foi depois de 1 hora e meia de debate, quase para o final do debate. Aí o Elie Jabbour começa a falar. É a primeira vez que ele consegue falar sem ser interrompido. Concluir um raciocínio, sabe? É isso. Eu não entendi por que o Elie Jabbour aceitou isso. Enfim, pode ser interesses eleitoreiros, pode ser interesse de marketing, de hype, de engajamento, pode ser interesse, enfim, pode ser qualquer coisa. Obrigado por assistir, valeu, tamo junto na luta, valeu, falou.